E aí pessoal, tudo bem? Mais um vídeo aqui sobre Go, e hoje a gente vai começar aqui um assunto sobre protobuf, gRPC utilizando o Golang, tá? O gRPC é um sistema que vocês possivelmente vão utilizar em sistemas grandes, sistemas complexos, que precisam de bastante performance, tá? A gente geralmente utiliza REST, requisições HTTP normais, ali que você vai fazer com algum framework ou alguma coisa do Go, mas nem sempre vocês vão trabalhar utilizando REST, tá? Muitas vezes vocês vão ver na necessidade ou de colocar REST ou de colocar gRPC no projeto que era REST, ou você entrar em um projeto que está trabalhando com gRPC porque precisou de performance ou algum serviço de streaming, de dados e assim por diante, que a gente vai precisar utilizar esse conceito, tá? Então aqui a gente vai começar o primeiro vídeo vendo o protobuf, que basicamente é o formato ali do contrato que você vai definir. Então ele é basicamente um arquivo que vai definir quais serviços você tem, quais campos você tem, o tipo dos campos e assim por diante. A gente vai entender aqui melhor, tá? E aí nos próximos vídeos a gente vai começar com serviço unário, bidirecional, vamos aprender aqui em Go, middleware, vários outros assuntos que a gente vai tratar aqui, tá? Pra no fim a gente criar aqui um serviço simples, a gente criou com WebSocket, vou deixar aqui no card, tá? Mas no fim a gente criar um projeto simples aqui de um chat utilizando o gRPC, com um conceito ali de bidirecional que a gente vai utilizar, beleza? Então, vamos pro vídeo. Então, o que é o gRPC, né? Ele é basicamente um framework open source que ele implementa o RPC, né? Porque o gRPC não é um conceito novo, ele é só uma implementação de um framework em cima do RPC que foi criada pela Google, tá? Ele facilita a comunicação entre serviços de forma eficiente, de alta performance, e ele utiliza HTTP2 para transporte, tá? Para a serialização de mensagens, fornece suporte nativo para diversas linguagens e assim por diante. Então, quando a gente está comunicando REST, a gente geralmente comunica JSON. Então a gente manda um arquivo JSON, os dois lados entendem JSON e beleza. Só que quando a gente usa gRPC, a gente está comunicando binário. Então não é as duas pontas que vão entender. Então você precisa de alguma coisa que consiga serializar aquele binário, que consiga entender. Então você precisa de um SDK para a linguagem que você vai estar utilizando. Então se eu vou utilizar uma linguagem ABCD, uma linguagem que eu nunca usei na vida, e ela não tem gRPC implementado, talvez não tenha como utilizar, ou você vai ter que implementar você mesmo, né? Não sei. Então, você precisa utilizar e verificar se a linguagem que você está utilizando tem um SDK para aquilo, para você poder utilizar. A maioria esmagadora das linguagens tem, tá? Não é uma preocupação, mas é bom saber disso. Então, o que são protobufs? Os protobufs é um mecanismo de serialização de dados estruturados e desenvolvido pela Google também. Então, assim como o framework em cima do RPC que foi criado pela Google, ele também criou ali o formato do arquivo, que é o protobuf. Ele oferece uma maneira flexível de definir, trocar dados entre serviços, então ele define o contrato, basicamente. Ele define o que eu espero do outro, o que o outro deve esperar de mim. E arquivos .proto são usados para definir estruturas de dados e interface do serviço, tá? Então é no .proto que a gente vai definir tudo isso, a gente vai mostrar aqui um exemplo, beleza? Então a estrutura de um arquivo .proto aqui, ele é basicamente você definir a sintaxe, que no caso é proto3 a maioria das vezes, o package, e basicamente ele vai definir qual é o pacote, porque você consegue importar pacotes. Tem várias diferenças pro JSON, tá? O .proto, ele tem muito mais funcionalidade do que o JSON, tá? Até a questão de você colocar um comentário no .proto é possível e no JSON não. Não desmerecendo ou falando que o JSON é ruim, longe disso, a gente precisa de tudo. Não existe uma bala de prata para tudo, mas o Proto ele tem algumas implementações muito interessantes, tá? Então você consegue definir qual serviço que eu vou utilizar. E eu vou falar aqui, por exemplo, o método getExample, ele recebe example request e ele retorna example response. Beleza, esse é o contrato. Então se eu vou no Golang e eu mando o gRPC ali, a SDK, gerar uma implementação desse proto, ele vai receber example request, ele vai retornar example request. Se eu definir em Java, em Kotlin, em Python, em qualquer linguagem, vai sair o mesmo código, só que em diferentes linguagens, tá? Eles vão fazer exatamente a mesma coisa. E isso é muito bom, mas também traz malefícios. Nada é perfeito de se utilizar, né? Então é muito bom porque eu sei que aquele contrato é aquele contrato. Todo mundo que está utilizando vai receber e vai gerar o dado que eu espero que eles façam. Então, para todo lado vai ser a mesma implementação. Mas o problema é quando você precisa alterar esse contrato, né? Porque todo mundo recebe o mesmo contrato, todo mundo espera o mesmo .proto, mas e se eu altero esse .proto? Todo mundo tem que gerar novamente? Ou então todo mundo tem que verificar se tem compatibilidade com a minha alteração? Então, aqui quando você cria um message, que é como se fosse uma struct aqui, ou um objeto, você vai definir quais campos tem lá dentro, e cada campo tem seu ID. E aí que vem o ponto. Por quê? Eu consigo definir que ele é uma string, eu consigo definir que ele é um enum, que ele é um map, que ele é um monte de coisa. Eu consigo definir coisas dentro do proto
que não é só tipos primitivos, string, int e assim por diante, lista, não. Você consegue definir enum, você consegue definir vários outros tipos, tá? Só que o ponto é que você precisa definir um ID para cada campo. Só que vamos supor que eu tenho um ponto proto com 30 campos, tá? Cada um tem a sua numeração de 1 a 30. E se eu pego o número 1, todo mundo está utilizando, eu tenho 10 serviços utilizando o mesmo ponto proto, tá? E eu vou pegar o primeiro campo, o campo número 1, e eu altero o ID dele para 30. O que vai acontecer? Eu tenho 2 campos com o mesmo número. Ou então, eu pego o primeiro número e coloco ele como ID 100. Ninguém vai entender que aquele campo que era o primeiro número, número 1, ele se tornou o número 100. Então você vai ter que gerar toda uma compatibilidade com todo mundo que usa aquele contrato, tá? Então não é igual no JSON, que, por exemplo, se eu quero alterar alguma coisa, eu mando, tá? Vai quebrar em alguns lugares, beleza? Se você não tiver adaptado para aquilo. Então, por exemplo, se eu tenho um campo string e eu mudo ele para int, todo mundo que recebe aquele JSON e recebeu como inteiro vai quebrar, tá? Mas eu não preciso definir uma ordem. Então, se eu tenho um campo, eu não preciso falar que o campo número 1 é sempre número 1. Eu tenho que garantir que aquele campo, ele é string e vai ser sempre string. É isso que eu garanto no JSON. Só que aqui você tem que garantir os dois, que aquele campo número 1 é sempre número 1 e que aquele campo string, ele é sempre string, porque senão você vai ter que gerar tudo de novo, tá? Então essa é uma das desvantagens de você utilizar o ponto proto. Então, como que você configura o ambiente Go aqui, né? Você precisa fazer duas instalações. Você precisa instalar o ProtoC GenGo e você precisa instalar o ProtoC GenGo gRPC, tá? Que aí você vai basicamente conseguir gerar o código Go a partir de um contrato de gRPC, tá? Então, com isso, você vai lá e define o path do /bin do seu Go root, né? Você vai lá e define ele no seu usuário para você utilizar essa instalação. É como se você tivesse instalado ali um SH na sua máquina, beleza? Então, basicamente, é assim que a gente configura o ambiente Go. Aqui já conseguiria funcionar tudo que você precisaria, tá? Então, é mais ou menos assim que a gente utiliza. Então, vamos para o código. Vamos ver como fica aqui um pacote utilizando, um ProtoC utilizando e assim por diante. Então, aqui é um exemplo de um ponto proto, tá? Ele é basicamente definindo a sintaxe, o pacote, o serviço e assim por diante, beleza? Então, aqui eu consigo definir o que eu quero dentro do meu serviço. Se eu quero colocar, por exemplo, um CRUD de usuário, eu vou colocar aqui, por exemplo, o getUser, aí eu vou colocar o createUser, e aqui você vai definir todas as suas rotas, tá? É como se fossem as rotas do gRPC, tá? E esse cara aqui, ele basicamente define quais vão ser. Então, updateUser, assim por diante. Mas por que eu preciso de um contrato, né? Se é simplesmente eu vou chamar o usuário, por que eu preciso de um contrato? Por quê? Vamos supor que eu sou um usuário e eu tenho um serviço que disponibiliza o getUser, createUser e updateUser, tá? Eu preciso saber como chegar até ele e ele precisa saber como chegar até mim. Não é uma requisição get, post, put, por exemplo, delete, para uma rota HTTP URL que vai dar tudo certo, tá? Você precisa basicamente abrir a conexão com aquele servidor, o cliente abre a conexão com o servidor, na hora que a conexão está aberta, aí sim é feita a requisição. Então você precisa conhecer aquele servidor, ele precisa saber que você existe. Para quê? Para que ele saiba quais serviços você expõe, o que você espera que ele mande para você e o que ele deve esperar que você vai retornar para ele. Então é realmente um contrato, tá? Então a pessoa que vai utilizar o serviço precisa gerar um contrato, precisa gerar o código a partir de um ponto proto, e a pessoa que vai criar o serviço, ou seja, que vai disponibilizar o serviço, também precisa gerar o contrato. E a gente vai ver isso depois de client server, tá? Então aqui, se eu quero criar um novo campo, eu vou criar aqui, por exemplo, um int, eu vou definir aqui um int 64, por exemplo, o teste no ID 2, ou eu posso colocar aqui um enum, por exemplo, e aí com o enum eu consigo definir, eu consigo colocar um map, eu consigo colocar aqui vários tipos, então, ó, booleano, byte, double, extend, eu consigo colocar float, map, one-off, então eu consigo colocar, ó, esse campo ele só vai aceitar A, B, C ou D, por exemplo. Eu consigo falar que um campo é optional, então um campo ele pode vir nulo, um pode vir vazio. Eu posso, se eu quero falar que um campo é uma lista, eu tenho que colocar repeated. Então, por exemplo, eu vou colocar um repeated teste, eu tô basicamente falando que ele pode ser uma lista aqui dentro, tá? Então eu tenho aqui, por exemplo, o int, assim como a gente tem no Go também, e assim por diante. A gente tem muita coisa aqui dentro, tá? Então não é simplesmente int, string, float, lista e assim por diante, beleza. Igual no JSON, você tem vários outros tipos, porque você realmente está definindo o contrato que a linguagem que vai implementar, ela precisa conhecer todos esses tipos, tá? Claro, por exemplo, você não tem double no Go, então ele meio que faz ali um translate para falar o que eu posso utilizar como double aqui no Golang. Então é isso que todos os SDKs precisam fazer, beleza? Então aqui eu consigo basicamente definir uma outra coisa que é um option, tá?
aqui vai ter vários para várias linguagens. Aqui no Go a gente tem um chamado Go Package. E eu consigo definir aqui qual é o nome do meu pacote Go, porque ele vai gerar o código. Então ele tem que saber qual é o nome do meu pacote. Então, por exemplo, eu vou colocar aqui um /example, tá? E vou colocar ponto e vírgula. Eu consigo definir desse jeito. Então aqui no código eu vou basicamente gerar um protoc go_out.example.proto. Na hora que eu rodar esse código, ele vai me retornar que deu tudo certo e tal. E aqui, ó, olha como o Golang ele já me mostra as implementações. Ou seja, ó, eu quero ir para a implementação de getExample. Na hora que eu clicar, ele já vai me mostrar onde está aqui a implementação. E olha o tanto de código que ele gera aqui para você, tá? Então ele realmente vai gerar tudo para você, todos os códigos. E aí ele vai ter criado uma pasta example com dois arquivos, example.pb e example.grpc.pb, tá? Esse PB, ele vai basicamente definir os objetos, então ele vai definir qual é o meu objeto, que só tem um inteiro, um ID aqui nesse caso, né? Exatamente como eu defini aqui, só um ID, né? Então ele vai definir também o protobuf, que ele é um byte, ele tem um name ID, e ele também pode ser convertido para JSON, esse objeto, né? Ele também vai ter, do outro lado, o example response. Então se eu pegar aqui e procurar por example response, ele também tem lá, ó, message. Do mesmo jeito que eu defini aqui como message, tá? Então ele já vai ter criado tudo aqui pra gente. Aqui tá dando uns erros de dependência, só dá um go mod tie-dye lá, TID, depende de como você chama. E aí a gente consegue já resolver esses erros de dependência, tá? Mas aqui você consegue ver todas as implementações, até método string para o seu objeto, proto-message e assim por diante. Tudo que você precisar, até método getSet ele implementa para você, tá? Então, e aí o que realmente interessa pra gente é a implementação do método, né? Então, se eu quero implementar, eu vou ter lá o getExample, ó. Então ele tá aqui tudo implementado para você. E aí, basicamente, você consegue sair utilizando o seu getExample. Aqui no meu getExample eu não tenho nada, né? Ele não faz nada, então por isso que ele nem implementou para mim, tá? Mas aqui eu já consigo fazer tudo o que eu preciso. Eu simplesmente vou lá, eu quero receber uma requisição, eu vou receber a partir do getExample. Eu quero fazer uma requisição, eu vou chamar o método getExample. Por isso que o client server ele é muito mais simples de entender aqui no gRPC, porque é tudo autogerado, tá? Então no próximo vídeo a gente vai começar com um serviço unário, que é exatamente o que a gente está fazendo aqui. Eu mando um objeto, recebo um objeto. Então a gente vai começar com ele, tá? E aí eu vou explicar um pouquinho da questão de string e assim por diante, a gente vê no próximo vídeo. Então, até a próxima. Falou!